De repente, atirei longe a pilha de jornais que ele estava reunindo e me voltei para ele. Puxei suas calças para baixo pelos quadris estreitos, sem desabotoar a cintura. De algum modo, o derrubei no tapete e, após alguns segundos de uma confusão brutal, fodi Arthur cruelmente. Ele deixou escapar alguns gritos de dor curtos e compactos, mas rosnei para que ele ficasse calado. Com delicada submissão, Arthur engoliu seus lamentos. Mais tarde, deixei-o gemendo no chão e fui para o banheiro. Recordo ter olhado para mim mesmo no espelho, rosado, excitado, horrorizado. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros pra se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar da Biblioteca da Piscina, do Alan Hollinghurst. O Alan Hollinghurst é um autor inglês de romances, peças, poemas. Ele escreveu muitas coisas, ele ganhou vários prêmios, inclusive ele ganhou o Man Booker Prize pelo A Linha da Beleza, que leram um pedacinho no nosso especial da Flip. O A Biblioteca da Piscina, o primeiro livro dele, foi escrito em 88. Então ele não é um livro assim tão antigo, mas ele foi muito importante na época, então hoje ele é considerado um clássico. O livro conta a história do William, que é um cara londrino de 25 anos, gay, nos anos 80, que um dia tá no banheiro público em busca de um banheirão. Pra quem não sabe o que é banheirão, se informe. E aí... Busque conhecimento. E um cara desmaia, tipo, tem um infarto. E o Will salva esse cara, o Charles, que é um senhor de 80 e poucos anos. E aí depois eles se reencontram, acabam fazendo, tipo, meio que ficando amigos, assim, e o Charles convida o Will, meio que contrata ele, chama ele pra escrever a biografia do Charles. Ele fala, minha vida é muito interessante, eu tenho vários diários e eu quero que escreva um livro sobre mim antes de eu morrer, então, tipo, lê minhas coisas aí e escreve pra mim. O livro vai todo construindo uma oposição entre a vida dos dois. Então, o Will teve vários namorados, tem vários relacionamentos, tem um monte de sexo casual. Pra ele, ser gay é uma coisa muito mais natural, é o que ele pode vivenciar muito mais. E, por outro lado, a vida do Charles é muito mais de relatos de desejo, de homens com quem ele queria ter algo, homens com quem ele queria ficar, e acabou não acontecendo. E ele passou muito tempo ainda nas colônias inglesas, em que o clima era ainda mais conservador. E ele vai contando muito disso, de homens que ele viu passar, ou de homens que trabalhavam com eles, de coisas que ele quis viver, mas ele nunca pôde. Até 1967, a homossexualidade era crime na Inglaterra. Inclusive, ele vai preso por ser gay, acho que nos anos 50, mais ou menos. Então, no paralelo, porque a mesma coisa acontece com o melhor amigo do Will, que é o James, nos anos 80. E aí chegando na delegacia, tipo, ele não tem caso, porque a lei não vale mais, e aí o James é liberado. A gente não consegue entender muito bem o que aconteceu. Mesmo que o James é levado pra delegacia com a única base de ser gay. E isso é uma das coisas que acontecem que meio que quebram a bolha em que o Will vive. Isso. Porque o Will é um cara rico, branco, nobre, jovem, nobre. A família dele sabe que ele é gay, aceita, os amigos dele todos são gays. Ele pode se dar o luxo de ser assumido, de ser puta individualista. Ele não se importa com ativismo gay, com comunidade gay em geral. Até que essa bolha dele começa a estourar ao longo do livro. Por exemplo, ele tá um dia andando na rua e ele é atacado por uma gangue de skinheads. Ele é espancado. E isso afeta muito a visão dele das coisas. E a partir de então ele descobre o que é andar com medo, o que é ter medo de falar para as pessoas que você é gay, ou de agir de uma maneira muito gay. Ele começa a perceber a importância de ter uma rede de apoio, de ter os amigos, de apoiar os outros gays com quem ele convive, que vai retratando os nichos gays da cidade, assim, os ambientes de encontro, os cinemas pornôs, ou os clubes que o Will frequenta, que o Charles também frequenta. Tanto que o clube, o Corey, que é o clube onde o Will vai, é meio que o centro de toda a ação, assim, é onde ele encontra o Charles, é onde a maior parte dos personagens com quem ele vai falar ao longo do livro, é onde ele encontra. Também muito a ver com a coisa da bolha que a gente tá falando, como eles precisam criar bolhas só de gays, que são espaços em que, mesmo pra aqueles em que era mais difícil assumir isso, eles podiam viver livremente. O livro é dos anos 80 e você tem situações do agora. Tipo, não, o livro poderia muito bem se passar nos anos 2000, entendeu?
Porque as coisas que acontecem lá acontecem ainda hoje em dia. Então, assim, porra, quanta coisa ainda continua igual. É muito bizarro isso. E o livro vai, assim, de uma forma muito sutil, ele vai construindo as relações entre os personagens e ele vai inserindo várias questões, além da homofobia, de racismo, de diferença de classes. Então, por exemplo, como o Will é muito fácil sair do armário. Enquanto para um dos namorados dele, que é o Phil, que é um cara mais pobre, que trabalha como garçom de hotel, tudo é muito difícil. Então, o Phil, ele tem que ser hiper discreto, ele não sai do armário fora da comunidade gay, porque para ele isso é um peso social muito maior. E enquanto o Charles vai contando, enfim, nos diários dele, ele passa muito tempo nas colônias. Então, você vai vendo também aquela coisa da fetichização do negro, dele ter muito desejo pelos negros, mas muito como um objeto, e essa coisa exótica, ele como administrador das colônias e o negro exótico. O livro, então, enfim, ele é muito bom, ele é muito interessante, ele traz todas essas questões, é por isso que ele foi um livro tão importante, assim. E ele é muito bem escrito. Ele não é necessariamente um livro erótico, embora ele trate muito de sexo. Não é um livro que pretende a ser, não sei, necessariamente mega excitante, sabe? O Will tem muitos amantes, tem muitos encontros sexuais, o livro descreve, mas ele escreve de maneiras, em geral, rápidas. É um livro sobre a homossexualidade e as relações homossexuais, as tensões que isso traz. Então é óbvio que o sexo tem que estar no centro. Mas descrever o sexo não é importante. Nosso próximo livro, seguindo um pouco nessa linha de homens ricos e decadentes e depravados, vai ser A Regra de Três. O Antônio Gaio é um autor espanhol, o livro é de 96, foi publicado na mesma coleção que Biblioteca da Piscina pela Record, e a única coisa que sabemos sobre ele é que se trata de uma homenagem de gente rica e depravada. Então, deve ser no mínimo interessante. Leiam A Regra de Três com a gente. Tem no sebo por R$5. Custou R$5, mas tem vários no estante virtual por mais ou menos esse preço. Comprem. Assinei o canal. Sigam a gente nas redes sociais, deem joinha nesse vídeo. Deixem um comentário. E é isso. Até semana que vem. Tchau. Em vez de deixar ele ir ao banheiro, deixei-o plantado sobre o piso de linóleo na cozinha. E Phil se manteve ali de pé, obediente e desesperado. Tirei sua camisa e desabotoei o primeiro botão da sua calça, restaurando a sua imagem pornô. Um Michê robusto, posudo e meio perplexo. Seu pau já estava meio duro em virtude da vontade de mijar. E, quando beijei, mordisquei e lambi seus peitos, cochichei que ele podia se soltar. Deslizei minhas mãos entre suas pernas, apertei seus colhões e vi seus olhos se regalarem enquanto ele vencia sua inibição. Parecia grato, quase extasiado, quando a primeira e tímida mancha floresceu em seu colo, seu pau empurrando para cima por baixo do fino tecido de algodão muito justo na pele. E então, tudo começou a acontecer. Esguichava sem parar. Sua perna esquerda foi escurecendo e adquirindo um brilho à medida que ia se encharcando. Uma enorme poça infantil se espalhou sobre o linóleo e, quando ele enfim terminou, fui para trás de Phil, puxei suas calças para baixo, empurrei-o para o chão e trepei com o Phil ali mesmo, feito louco.